A guerra é um assunto muito sério para ser confiado aos militares. Georges Clemenceau, primeiro-ministro francês. Fogo! Campos de batalha. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Episódio 3. Procurando um milagre. 15 de agosto, 1º de outubro, 1914. Primeiro ato. Que desastre. Quando os poderes militares europeus juntaram suas forças para a guerra em agosto de 1914, o Estado-Maior alemão percebeu que o tempo estava contra eles. O chefe do Estado-Maior, Helmut von Moltke, estava convencido de que levaria 40 dias para o exército russo se mobilizar. 40 preciosos dias antes que o Grande Urso se tornasse uma ameaça à fronteira oriental da Alemanha. Como estabelecido no Plano Schlieffen, a Alemanha jogou a maior parte de suas forças a oeste para obter uma vitória decisiva contra a França. Uma vez que o exército francês fosse derrotado, o exército do Kaiser se voltaria para o leste para encontrar o exército russo. No dia 30 de julho de 1914, a Rússia começou sua mobilização. 6 dias depois, o embaixador francês pediu ao czar que atacasse imediatamente para aliviar a pressão sobre o exército francês. Uma invasão na Prússia Oriental pelo general Rennenkampf e pelo segundo exército do general Samsonov foi rapidamente arranjada. A força esmagadora russa estava se mexendo. Os 40 dias de Moltke se acabaram. Os dois exércitos russos excediam a 10 divisões do 8º Exército Alemão sob o comando do general von Prittwitz und Gaffron, em quase 2-1. Mesmo em desvantagem, os alemães planejaram uma ação em Masúria, seguida de uma luta em retirada, se necessário, para a fortificada linha inferior do rio Vístula, para assim esperar o reforço do vitorioso exército do Oeste. O primeiro exército russo, sob o comando de Paul von Rennenkampf, cruzou a Prússia Oriental no dia 17 de agosto de 1914 e empurrou o exército alemão de volta em direção a Königsberg. Isso não foi previsto pelo exército alemão. O comandante do 8º Exército, general Max von Prittwitz, um dos favoritos da corte, não tinha experiência de combate e entrou em pânico. Dia 22 de agosto, Moltke substituiu-o, assim como seu chefe de Estado, e passou o comando para os generais Hindenburg e Ludendorff. Eles chegaram no dia seguinte para iniciar a mais formidável parceria estratégica da guerra. Eles herdaram uma situação crítica. Agora, os civis alemães estavam fugindo. Era o medo dos russos, o terror dos cossacos em cavalos, a imagem de homens com olhos esbugalhados, estuprando e saqueando, que fez com que as pessoas fugissem de suas casas. Normalmente submissos, eles fizeram a sua dolorosa partida. Mas o avanço russo estava desacelerando. Os suprimentos de Rennenkampf estavam se esgotando e ele não podia usar as linhas férreas do leste prussiano para reabastecer porque os alemães removeram os dormentes e os da Rússia eram de medida diferente. Quando os alemães saíram em retirada após uma breve batalha em Gumbinnen, ele não os perseguiu, mas esperou 2 dias para os suprimentos chegarem. E quando ele se movimentou, dia 23 de agosto, trocou a prioridade de evitar um ataque alemão por ajuda ao segundo exército, continuando a oeste em direção a Königsberg, ao invés de ir ao sul para encontrar Samsonov. O segundo exército tinha problemas de comunicação e suprimentos e estava sendo apressado de forma imprudente pelo comandante do grupo general Zelensky, sobre um solo arenoso que dificultava o progresso da infantaria e era mais penoso para os cavalos de tração. Os russos usaram muitos rádios, enviando mensagens em textos completos ou em códigos facilmente decifráveis. No dia 23 de agosto, a inteligência alemã interceptou 2 mensagens de texto. Elas mostravam que o primeiro exército não iria se encontrar com o segundo. As mensagens foram um presente tão inesperado que alguns oficiais da inteligência alemã acharam que fosse uma armadilha. Hindenburg reverteu a ordem de retirada e adotou um novo plano de ação. Deixando 2 divisões para enfrentar Rennenkampf, o 8º Exército foi um trem e lançou as 8 divisões contra Samsonov perto de Tannenberg. No dia 25 de agosto, o general Hermann von Falkenhayn
recebeu ordens para atacar as tropas de Samsonov no sul. Mas enquanto esperava pela chegada da sua artilharia, o corajoso Francois hesitou. No dia 28 de agosto, o segundo exército de Samsonov atacou e atravessou a linha alemã, abrindo espaço e se aproximando do rio Vístula. Mas neste processo, os russos se expuseram ao general Mackensen e Francois. Samsonov continuou indo a noroeste para Königsberg. Com o centro de suas tropas rapidamente avançando em direção ao objetivo, suas alas direita e esquerda ainda estavam paradas. Hindenburg viu a sua chance e ordenou que seu exército atacasse. Dia 29 de agosto, a infantaria, liderada por Francois, chegou a Wilhelmsberg, dentro da Prússia, cruzando a fronteira russa. Lá encontraram a 17ª Corporação de Mackensen. O contato entre os dois exércitos sinalizava que Samsonov estava cercado. Entre 27 e 31 de agosto, o exército de Samsonov foi encurralado e aniquilado. 18.000 homens foram mortos e 92.000 capturados em 4 dias. A invasão russa estava oscilando à beira da aniquilação. Samsonov estava completamente perturbado. No dia 29 de agosto, o azarado Samsonov, com medo de encarar o czar, se matou em uma remota floresta prussiana. Hindenburg não se virou para Rennenkampf e na Batalha dos Lagos Masurianos, de 7 a 17 de setembro, o expulsou da Prússia Oriental. O exército russo não desintegrou, mas 45.000 foram capturados. E o 10º exército do general Pflug, posicionado à sua esquerda, também teve que se retirar. No final de setembro, os russos estavam de volta ao rio Niemen, com uma baixa de mais de 250.000 mortos, feridos ou capturados. O sacrifício fez com que a França sobrevivesse. 5 divisões alemãs se apressaram do oeste em resposta aos incessantes pedidos de Prittwitz, e voltaram somente depois que Tannenberg mostrou que eles não eram necessários. Eles regressaram para o oeste imediatamente, mas chegaram tarde demais para a Batalha do Marne. Coronel Dupont, cabeça da inteligência francesa, mais tarde falou dos russos. O fiasco deles foi um dos elementos da vitória. Segundo ato. Um milagre no Marne. Era o 35º dia. Isso era o que o Kaiser lembrava a seus ministros durante a reunião no seu quartel-general em Luxemburgo, na manhã de 4 de setembro. Estávamos no meio do caminho entre o 31º dia, desde a mobilização, quando o mapa desenhado por Schlieffen mostrou os exércitos alemães, organizados para iniciar a sua descida a Paris, e o 40º dia, quando seus cálculos determinaram que aqui seria uma batalha decisiva. O resultado da batalha foi crítico. Schlieffen tinha calculado que as deficiências das ferrovias russas assegurariam que até o 40º dia, os exércitos do czar não se reuniriam com força suficiente para lançar uma ofensiva. Depois que a BEF escapou de suas garras, o general Kluck foi liberado do comando direto de Bülow no dia 27 de agosto e seguiu para sudoeste em direção a Amiens. No dia 28 de agosto, a BEF era a menor de suas prioridades, já que ele considerava uma ação para expulsar o general Larenzach de Paris e tomar para si o comando do que restou do 5º Exército francês. Nesta conjuntura, Joffre ordenou ao apático Larenzach para se direcionar a oeste e contra-atacar entre Guise e Saint-Quentin. Os alemães ficaram surpresos com a força da oposição, contra a qual sofreu grandes perdas. Mas no dia 29 de agosto, as corporações de guarda e os hanoverianos da 10ª Corporação avançaram uns 48 quilômetros e, enquanto a noite se aproximava, eles se preparavam para consolidar o território conquistado. Naquele momento, o caráter da batalha foi transformado pela coragem de um homem. As prestigiadas corporações de guarda do 2º Exército e os hanoverianos foram atacados em Guise pela 1ª Corporação Francesa, comandada pelo enérgico Franchet d'Esperey. Montado em um cavalo e rodeado por seus soldados, Franchet d'Esperey ordenou que as cores fossem mostradas e que as bandas tocassem. Com as bandeiras tremulando e a artilharia despejando fogo, o desesperado Frank, como os ingleses admirados nomearam um novo cabeça-quente francês, levou a infantaria de calças vermelhas ao ataque. Foi como nos velhos tempos.
E funcionou. Eles fizeram os alemães recuarem. Sem procurar o acordo principal de Moltke, no dia 30 de agosto, Kluge ordenou ao primeiro exército que executasse a invasão. Ao invés de entrar a oeste da capital francesa como planejado, o primeiro exército entraria pelo nordeste dela. Isso expôs as tropas de Kluge a atacar o 6º exército francês de Monnour, agora posicionados ao norte de Paris. O plano Schlieffen finalmente acabou. Com os dois acontecimentos e seus subordinados saindo do controle, Moltke mansamente aceitou a manobra de Kluge. A brilhante oportunidade oferecida para a invasão não foi imediatamente apreciada pelos aliados. Um dos efeitos deste movimento foi fazer Kluge entrar em contato com a BEF novamente. Logo depois que passamos por um lugar chamado Villecoutier, que fica bem próximo de Paris, o cansaço começou a nos derrotar. E fomos notando a quilometragem à beira da estrada. Gradualmente, chegando mais perto de Paris. 25, 24, 23. Não acreditávamos no que víamos. Cada passo que nos aproximava de Paris era testemunhado por estes marcadores de quilômetros, o que feria o nosso orgulho e aumentava a nossa depressão. Dessa forma, sentimos que ao chegar ao zero, perderíamos a guerra. Tendo recuado 320 quilômetros, a BEF cruzou o Marne no dia 3 de setembro. Mas o reconhecimento aéreo revelou a vulnerabilidade da ala esquerda de Kluge. Nos dias 4 e 5 de setembro, von Moltke deu as ordens que colocaria em ação a batalha decisiva do plano orquestrado por Schlieffen. Von Moltke percebeu no dia 4 de setembro que o inimigo tinha desviado do ataque do 1º e 2º exércitos e tiveram sucesso em fazer contato com as posições de defesa que protegiam Paris. O 1º e 2º exércitos foram ordenados a tomar a posição defensiva. O 3º exército avançaria em direção à parte superior do Sena. O 4º e o 5º exércitos iriam atacar o sudeste com o objetivo de abrir caminho para o 6º e 7º exércitos completarem o cerco ao inimigo. Isto era o oposto do que Schlieffen pretendia. Joffre logo viu isso. Eu vi na tarde que ele decidiu ir à batalha do Marne. Eu nunca vi ninguém com tanto peso nos ombros. Mas ninguém o ajudou. Apenas esperaram. Os que eram prós ao movimento e os que apoiavam o movimento esperaram. E isso durou um bom tempo. Talvez umas 2 horas. Então ele se levantou. E a decisão foi tomada. Por 15 dias, os alemães avançam em direção a Paris. No dia 4 de setembro, eles estavam a menos de 32 quilômetros da cidade. A esperança diminuía e o tempo se esgotava. No quartel-general francês, no dia 4 de setembro, Joffre lançou a Instrução Geral número 6, que antecipava exatamente o reconhecimento do apuro de Moltke e propunha meios de explorá-lo. De acordo com a instrução, o 6º exército no extremo mais afastado atravessaria o rio Courg, um afluente do Marne, e avançaria em volta das tropas alemãs, enquanto a BEF com o 5º exército e com o 9º exército de Foch lutariam para avançar ao norte. A data da ordem foi o dia 6 de setembro. Os alemães, e não o exército francês, seriam alvo de um cerco. O que ficava no caminho da concepção da ordem e da conclusão da manobra eram as barreiras de água, os afluentes do Marne, que definiriam a batalha iminente. Aqueles canais definiriam a linha de ação, e esta linha favorecia os alemães junto com o pensamento rápido do comandante no local em um momento crítico. Este homem era o general von Gronow, um oficial de artilharia comandando as corporações da 4ª Reserva. Na manhã de 5 de setembro, enquanto o 6º Exército de Manoury caminhava para uma posição de ataque para o dia seguinte, von Gronow recebeu um comunicado muito perturbador de seus vigias da cavalaria. As patrulhas montadas localizaram as francesas avançando ao redor do fronte. Enquanto as corporações da 4ª Reserva se alinhavam à direita e atrás do 1º Exército de Kluge, significava que o inimigo estava manobrando para atacar o 1º Exército pelo flanco e acabar com ele. A resposta de Gronow foi instantânea e corajosa. Ele decidiu atacar.
Quando a guarda de Manoury avançou um passo em direção a Urk na manhã de 5 de setembro, ela foi recebida por tiros dos alemães que ocupavam o terreno que supostamente estava vazio. Os franceses caíram ao chão. Quando a noite caiu, von Gronow sabiamente julgou que havia conquistado o tempo necessário para salvar o primeiro exército de um ataque surpresa e desmembramento das suas tropas. À luz do dia, os franceses responderam atacando posições que os alemães já tinham abandonado. Graças à ação independente de von Gronow, o flanco de retaguarda que ofereceu a oportunidade de cerco foi coberta e von Klug recebeu o alerta necessário para apressar os reforços do centro para o flanco antes que o perigo aumentasse. Uma parte das tropas retornou para o fronte em táxis fretados. Eles preveniram o colapso total do exército francês, mas não podiam prever que a unidade de Manoury teria que recuar. O próximo movimento de Klug a oeste aumentou novamente o espaço entre o primeiro e o segundo exército alemães. Bulow também respondeu com capacidade à pressão do 5º exército francês e do recentemente criado 9º exército sob o comando do general Foch. No terceiro dia, o contra-ataque aliado estava enfraquecendo. Em diversos lugares ele foi repelido com grandes perdas. Na crise da batalha do dia 9 de setembro, foram os alemães que perderam a paciência. Os alemães cederam. Enquanto a Beth cruzou o Marne de volta e cuidadosamente avançou no espaço entre os dois exércitos do flanco direito alemão, um ansioso e exausto Bulow ordenou a retirada. Sua decisão foi apoiada pelo tenente-coronel Hensch, um oficial trabalhador e impressionante, enviado ao fronte para representar o completamente desmoralizado Moltke. Não sobrou opção a Klug senão se retirar ao norte para Aisne, com Bulow. O milagre de Marne salvou Paris e acabou com o último suspiro dos planos alemães por uma vitória no oeste. Enquanto os nervos de Moltke e Bulow estavam à flor da pele, Joffre tinha recuperado a sua força, sua reputação e sua autoridade como o salvador da França. Ele se tornou inabalável nos meses seguintes. Moltke, do outro lado, não sustentou o ofício por muito tempo. No dia 14 de setembro, o general Erich von Falkenhayn ficou encarregado do controle das operações, mas para preservar as aparências e o moral, Moltke manteve o posto somente pelo nome até 3 de novembro. Contudo, mesmo se os aliados tivessem um grande sucesso estratégico no Marne, eles ainda estariam muito longe de derrotar os exércitos alemães. Terceiro ato: Corrida para o mar. Mesmo com o revés no Marne, o flanco direito alemão voltou a ter posições fortes, especialmente na serra de Chemin-des-Dames, a uns 6 quilômetros ao norte do rio Aisne, entre Caen e Soissons. Essa colina íngreme e florestada tinha uma série de troncos pontudos que pareciam lanças descendo até o Aisne. Foi aqui, na linha de avanço da Beth, que um espaço significante continuava entre o primeiro e segundo exércitos alemães. O buraco era um alvo convidativo para os aliados, mas nem a Beth, nem as formações dos vizinhos franceses poderiam chegar rápido o suficiente para se aproveitar da situação. Eu achei a nossa movimentação lenta hoje pelo fato do inimigo ainda estar à solta. Muito lento, pontes explodidas, soldados cansados, comandantes preocupados e corajosas ações de retaguarda das tropas alemãs. Tudo combinado para atrasar o avanço dos aliados. O atraso saiu muito caro para eles. A queda de Maubeuge no dia 7 de setembro liberou as tropas alemãs para outras tarefas, e a 7ª Corporação de Reserva sob o comando do general von Swell se apressou para ligar o espaço até a direita alemã. Seguindo uma marcha de 64 quilômetros em 24 horas, durante a qual um quarto de sua infantaria desistiu, os líderes das corporações atingiram as posições em Chemin-des-Dames às 2 horas da tarde no dia 13 de setembro. 2 horas antes que a dianteira das primeiras corporações de Haig, na direita britânica, se aproximasse do topo. Embora poucos tenham reconhecido na hora, este foi um dos momentos em que a paralisação da guerra de trincheiras havia chegado ao fronte oeste. Frente a essas corporações e por muitos quilômetros, ambos os lados se encontraram travados e nenhuma decisão parecia possível de ser tomada nesta área. Com a paralisação segurando o fronte a leste do Aisne, cada lado tentou levar suas tropas para o oeste e para o norte, no que ficou conhecida como a Corrida para o Mar.
O 6º Exército de Manoury foi o primeiro a cavalgar pelo rio Oise no dia 17 de setembro. Mas foi bloqueado perto de Noyon pela 9ª Corporação da Reserva Alemã, descendo da Antuérpia. 2 dias depois, outra corporação alemã vinda de Reims parou uma avançada sobre o rio Havre por causa do 2º Exército de Castelnau, que veio de Lorena para apoiar a esquerda aliada. Joffre formou um novo 10º Exército sob o comando do general de Mauduit, que tentou passar por fora da ala direita alemã para o norte, mas acabou lutando no começo de outubro para segurar a cidade de Arras contra a força de 3 corporações alemãs. No final de setembro, os franceses revidaram com repetidos ataques a Verdun, embora o 5º Exército Alemão sob o comando do príncipe William tenha ganhado território na floresta da Argonne, e uma patrulha problemática alemã foi estabelecida na margem oeste do rio Meuse, em Saint-Merle, a forma em que o fronte ocidental sustentaria até 1918 estava sendo moldada rapidamente. Preocupado em ficar emaranhado na paralisação do Aisne, Sir John French pediu a Joffre que permitisse que a BEF se separasse e assumisse a formação original na esquerda aliada. Taticamente, como faltava à BEF artilharia pesada, mas possuía uma cavalaria eficaz, seria mais valorosa no flanco esquerdo. Estrategicamente, parecia sensato encurtar suas linhas de comunicação com os portos no canal. Mesmo com os problemas que surgiriam da passagem das divisões britânicas por linhas de comunicação francesas, Joffre autorizou a ação. No dia 1º de outubro, a BEF iniciou uma caminhada para a planície de Flanders, uma região que se tornaria um dos maiores campos de carnificina de toda a guerra. Nas primeiras 3 semanas de outubro, a 2ª Corporação de Schmidt-Dorian avançou em direção a La Basse, enquanto no norte, a 3ª Corporação do Major-General Poutenay avançava em direção a Lille. As corporações da cavalaria comandadas pelo Tenente-General Edmond Allenby, à esquerda de Poutenay, ocupavam Messinet e Vitchaet, ligando-se à recentemente formada 4ª Corporação, que depois de tomar a Antuérpia foi enviada a Ypres, ou como chamavam os ingleses, White Boroughs. A coordenação das operações entre o Oise e o mar foi confiada por Joffre a Foch, que foi destinado a liderar um novo grupo de exército ao norte. Não havia uma unidade formal de comando entre os aliados, e Foch não tinha poderes diretos sobre os ingleses e os belgas. Mas na prática, sempre que possível, seus aliados agiam rapidamente sob suas propostas sem atritos. Neste estágio da guerra, tal cooperação foi essencial. Pois Falkenhayn mostrava um hábil toque estratégico, utilizando ferrovias de forma inteligente para ganhar um limite vital para reorganizar e reforçar seus exércitos. Com os alemães apertando o passo, os aliados corriam um grande risco de ficarem cercados no final de outubro e começo de novembro. O 6º Exército Alemão, que tinha se movimentado pelo fronte de Lorena, se esforçava para expulsar os aliados de suas posições entre La Basse e Menin. O 4º Exército reconstituído, comandado pelo Duque Albrecht von Württemberg, se aproximava de Ypres. A próxima formação incluía 4 novas corporações de reserva, com uma grande proporção de jovens voluntários altamente motivados de universidades e escolas técnicas, que mesmo treinados apressadamente, ofereceram a Falkenhayn uma vantagem decisiva em potencial, conforme ele procurava mandar os aliados para a esquerda e descer pela costa do canal. 4º ato. Massacre dos Inocentes. Enquanto o 4º Exército Alemão esmagava o que havia restado do exército em Isère, a BEF se agarrou em suas posições defensivas em Messines, Plugstreet e La Basse. As fazendas que rodeavam a cidade belga de Ypres se tornaram o único setor onde ambos os lados teriam uma chance real de cercar o inimigo. Chegando do rio Aisne no dia 20 de outubro, a 1ª Corporação de Haig avançou ao norte de Ypres. Perto de Langemarck, eles deram de frente com a 24ª e 26ª Corporações de reserva alemãs, se aproximando pelo nordeste. Longe de um ataque decisivo, os aliados entraram oscilantes em uma luta, durante a qual tiveram que abastecer as unidades com provisões para assegurar as suas posições. Do lado alemão, o patriotismo dos jovens voluntários, os estudantes burgueses alemães que estavam no fronte, não conseguiam esconder sua inexperiência. Eles caíram aos milhares em Langemarck. Avançando em densas linhas de ataque, eles foram dizimados pelas metralhadoras dos atiradores ingleses.
25 mil soldados estudantes encontraram um lar para a eternidade numa cova coletiva em Langemarck. Avançamos uns 90 metros quando entramos sob o fogo de metralhadoras, que foi uma coisa tão horrível, porque as perdas eram tão significativas que nos deram ordens para deitar no chão. E ninguém ousava se levantar, porque a qualquer momento que um atirador visse um movimento, ele atirava. Então a artilharia britânica fuzilava e mirava na cabeça, nos braços, e as pernas voavam. Elas eram cortadas em pedaços. Lembrado pelos alemães como Kildenmord von Ypern, massacre dos inocentes em Ypres, o sacrifício ganhou mais tarde um lugar especial na mitologia nazista. Embora a frente continuasse fluindo, trincheiras iam aparecendo lentamente na terra plana das fazendas. Na noite de 24 de outubro, sabendo que os ataques das corporações de reserva provavelmente iriam falhar, o alto comando alemão decidiu fazer um ataque surpresa alguns quilômetros ao sul entre Geluvelle e Messines. Lá no dia 29 de outubro, uma equipe comandada pelo general von Fabeck renovou os esforços alemães para conseguir quebrar as linhas inimigas. Os aliados tiveram uma grande crise no dia 31 de outubro, quando as posições britânicas em Geluvelle foram ultrapassadas, mas, como em Langemarck, os alemães perderam coesão após uma brecha inicial, novamente expondo a fragilidade de seu treinamento. Um corajoso contra-ataque de 357 homens e oficiais do 2º Worcesters expulsou os alemães de Geluvelle. Nos dias seguintes, a cavalaria de Allenby e os franceses foram expulsos da Serra de Messines. A situação se estabilizou quando houve uma organização de mais tropas francesas nos flancos da Bef. A pausa foi pequena. Outro ataque no dia 11 de novembro da divisão composta da Guarda Prussiana penetrou nas linhas britânicas ao norte da estrada de Menin. Mais uma vez, com formações obsoletas, em grupos fechados, os alemães foram atacados por uma artilharia inglesa escondida e por uma força armadora que incluía cozinheiros, escrivões do quartel e engenheiros. Sem saber que esta representava a última linha de resistência britânica, a guarda prussiana vacilou e foi expulsa da floresta de Num, por um vigoroso contra-ataque feito pela 2ª Infantaria de Oxfordshire e Buckinghamshire. Os aliados sobreviveram à última crise de 1914. Em uma semana ou mais, a neve preencheu os campos de batalha e os grandiosos planos dos homens de guerra viraram ruínas. A transferência de 4 cavalarias alemãs e 8 divisões de infantaria para o fronte oriental, no começo de dezembro, realçou o conhecimento de Falkenhayn sobre o fato, assim como o de seus oficiais nas trincheiras. A guerra ficou travada, com cercos gigantescos em ambos os lados. O fronte inteiro é uma trincheira fortificada sem fim. Nenhum dos lados tem a força para fazer dar uma investida decisiva. Mesmo ganhando um valoroso território na Bélgica e no norte da França, os alemães agora enfrentavam o seu maior pesadelo. Uma prolongada guerra de 2 frentes. O terrível cenário que eles procuravam evitar. Todos estão se preparando para uma campanha de inverno. Até onde eu sei, não há possibilidade de um fim tão cedo. 2 dias depois, o mesmo oficial escreveu: ainda estamos presos aqui por bons motivos. Ou poderia dizer, por péssimos motivos. Os profissionais altamente treinados da Bef original também haviam partido. Eles fizeram muito para atacar a caminhada alemã nos portos do canal, mas sofreram 58 mil baixas adicionais entre 14 de outubro e 30 de novembro. As forças do Império Britânico tinham iniciado sua longa e sanguinária associação com Ypres, onde os aliados ocupavam uma perigosa serra controlada por alemães sedentos de sangue. A guerra de trincheiras era agora um fato real no fronte ocidental. Quinto ato. Fracasso austríaco. Os austríacos, que perderam prestígio com o assassinato do arquiduque, queriam reestabelecer a primazia nos Balcãs e no sudeste europeu. Portanto, precisavam disciplinar a Sérvia. A posição geográfica da Sérvia fazia dela a peça-chave da Península Balcânica. O terreno era selvagem e montanhoso, mas 2 rotas comerciais históricas passavam por ele junto à conexão das trincheiras de Morva e Maritsa, na Europa Central, com o Mar Egeu.
A fronteira norte da Sérvia era protegida por barreiras naturais, os rios Drina e Danúbio. Não dava para cruzar nenhum dos dois, e em 1914 a única ponte sobre o Danúbio na Sérvia era em Belgrado. Os sérvios começaram a se mobilizar no dia 26 de julho de 1914. O chefe de Estado austríaco Konrad von Hotzendorf percebeu, apesar de sua vontade de ir à guerra, que o exército não estava preparado para o serviço. Ele também tinha que organizar 8 corporações na fronteira russa. A Áustria queria uma guerra, e no dia 28 de julho ela teve uma, quando a dupla monarquia declarou guerra à Sérvia. Um dia depois, navios de guerra austríacos no Danúbio cercaram Belgrado, quando os seus 2º, 4º e 6º exércitos, comandados pelo general Oskar Potiorek, preparavam-se para atravessar os rios Sava e Drina. Os sérvios, com 450 mil homens apoiados por montenegrinos parcialmente treinados, todos sob o comando do marechal Rodmir Putnik, resolveram vender as suas vidas. Putnik, com 720 quilômetros de fronteira com a Áustria e a Bulgária para defender, previu corretamente as principais linhas de ataque austríacas e esperava-os em sua direção. No dia 12 de agosto, os austríacos invadiram a Sérvia, acreditando que o exército multinacional de Habsburgo iria esmagar os sérvios de forma rápida e punitiva. Em 9 dias de luta feroz, os sérvios expulsaram os austríacos de volta às suas linhas de partida na Batalha de Jadar e avançaram para a Bósnia em grande velocidade. Os austríacos fugiram desordenadamente. No dia 7 de setembro, Potiorek tentou de novo, forçando os sérvios, que estavam muito espalhados, a saírem da Bósnia. No começo de novembro, tudo parecia resolvido. Em maior número, eles forçaram os sérvios a sair de Belgrado no dia 29 de novembro. No dia 3 de dezembro, Putnik, que completou uma retirada ordenada no sudoeste, se virou e contra-atacou na linha do rio Kolubara o rei Peter, ainda na linha de frente com seu rifle de 50 recargas de munição. Os austríacos novamente fugiram desordenados no dia 15 de dezembro. As patrulhas sérvias estavam de volta a Belgrado, onde o rei rezava na catedral. A terceira invasão austríaca tinha falhado horrivelmente, com a perda de 41 mil prisioneiros e 133 canhões. O azarado Potiorek foi substituído pelo arquiduque Eugênio. A campanha sérvia nunca foi mais do que um coadjuvante à grande batalha dos poderes centrais na frente russa. Lá, a guerra era feita em grande escala. A maior parte do exército austríaco-húngaro marchou para o leste para encontrar a ameaça russa que se formava. Esses homens marchavam com confiança, pois acreditavam em seu aliado, a Alemanha, que aumentava a sua moral. O resto deste exército marchava com menos entusiasmo, pois a maioria deles, quase 50%, era de eslavos do sul, rutênios ou tchecos. Poucos sabiam mais dos alemães do que os 80 comandantes militares. Muitos não desejavam se juntar a uma luta pela glória do decrépito Império Habsburgo. A vitória alemã em Tannenberg trouxe ao comandante-chefe austríaco Marechal de Campo Konrad von Hotzendorf alucinações sobre uma vitória austríaca do mesmo calibre. Hotzendorf achou que a oportunidade era contra grupos de exércitos russos no sul. No dia 3 de setembro, os exércitos russos e austríacos se enfrentaram na cidade de Lemberg. A luta foi selvagem, com ambos os lados tendo uma perda muito grande de soldados. Mas no dia 11 de setembro, Hotzendorf aceitou a derrota. Com uma alta taxa de feridos e mais de 100 mil homens feitos prisioneiros, Hotzendorf iniciou sua retirada de 320 quilômetros. Uma mancha significativa se deu na reputação austríaco-húngara. Os oficiais alemães duramente observaram: estamos presos a um cadáver. Os alemães tinham todo o direito de ficar preocupados. A incapacidade dos austríacos de conter a ameaça russa teve sérias implicações para os planos de batalha alemães em ambas as frentes. A perseguição russa das tropas de Hotzendorf levou os russos às montanhas carpatianas. Mas os russos tinham problemas de coordenação. Quando os comandantes russos se encontraram com o grão-duque Nikolai no dia 29 de novembro, o general praticamente seguiu em retirada quase todo o caminho até o Vístula, para reagrupar, reabastecer e restaurar as unidades estacionadas em Lodz, esperando pelo ataque alemão que ele acreditava ser iminente.
Para fazê-lo, iria expor o flanco norte no fronte sudoeste, obrigando-o a retirar-se também. O comandante do fronte sudoeste, Ivanov, rejeitou o plano. Suas forças detiveram os austríacos ao norte de Cracóvia e tiveram conquistas consideráveis ao sul e ao norte dela. Então, ele defendeu outra ofensiva. O grão-duque aceitou o plano de Ivanov para o 9º Exército atacar Cracóvia pelo norte e o 3º Exército pelo sul, cada um com 4 corporações, enquanto 2 corporações do 8º Exército mantinham a pressão nos carpatianos para prevenir que os austríacos reforçassem Cracóvia. Os 4 francos exércitos de Conrad, entre o Vístula e os carpatianos, foram superados em número em quase 2-1. E com Brusilov quase entrando na Hungria, o coração da dupla monarquia estava totalmente ameaçado. Então, Conrad enviou parte do 4º Exército comandado pelo arquiduque Joseph Ferdinand a uma divisão alemã com força total ao sul de Cracóvia, em direção ao flanco esquerdo do 3º Exército, iniciando a Batalha de Limanova-Lapanov. As 4 infantarias e 3 cavalarias do general Rod avançaram entre 3 e 6 de dezembro, forçando Radko Dmitriev a parar e procurar a ajuda de Brusilov. Brusilov enviou então a 8ª e 24ª corporações no flanco direito de Rhodes, e a batalha entrou em sua segunda fase no dia 8 de dezembro, com os russos tentando flanquear Rhodes pelo leste. Eles não tiveram sucesso, e a remoção de 2 corporações de Brusilov, que deixou apenas uma para enfrentar todo o 3º Exército austríaco. No dia 15 de dezembro, os russos tiveram que se retirar para uma linha menor junto ao rio Dunajec. Algumas divisões russas sofreram perdas de 70%, e os austríaco-húngaros tiveram mais sucessos que fracassos. A Áustria ficou firme, mas nunca mais seria tão bem. No dia 29 de setembro, enquanto os austríacos lutavam em Lemberg, os alemães fizeram uma corrida para Varsóvia, o centro de operações do exército russo. No dia 9 de outubro, uma mensagem de rádio russa interceptada relatou que 7 corporações russas estavam na região de Varsóvia para armar uma armadilha para as 2 corporações alemãs que avançavam. No dia 10 de outubro, uma cópia do plano russo encontrada em um oficial morto mostrou a Ludendorff que não só a ala esquerda do 9º Exército estava ameaçada pela região de Varsóvia, mas a sua direita também estava exposta pelo 4º e 9º Exércitos russos em cabeças de ponte do lado oeste do Vístula. No dia 11 de outubro, Ludendorff ordenou que Mackensen preparasse a retirada. Com a primeira batalha de Ypres iminente, Falkenhayn só podia poupar uma corporação do oeste para proteger a Prússia Oriental. Os russos estavam agora muito bem posicionados para pressionar von Mackensen. No dia 19, os alemães começaram uma retirada e uma semana depois, Ludendorff ordenou um rápido toque de recolher de uns 96 quilômetros para alinhamento entre Kielce e Radom, para evitar que fossem cercados. No fim de outubro, os russos tinham esgotado seus suprimentos e a Batalha de Varsóvia tinha acabado. Os alemães perderam todas as suas conquistas iniciais. Von Mackensen escapou da armadilha do Grão-Duque, mas no contexto geral, os russos levaram a melhor. O inverno chegou na planície russa.